Boa noite. Boa noite a todos os amigos. Sejam todos muito bem-vindos aqui para o nosso Jesus em Família. Nós sempre temos convidados, nós sempre temos pessoas novas chegando ao grupo, então é sempre muito bom a gente informar que esse é um grupo que hoje já atingiu o número de 500 membros em pouco mais de 2 meses e que se destina a especialmente a divulgação do Evangelho de Jesus e ao incentivo do culto nos lares. Então, o nosso trabalho aqui é incentivar para que todos os lares façam o que a gente chama de Evangelho no lar. E o que seria o Evangelho no lar? O Evangelho no lar é um trabalho que todas as famílias podem fazer e que ele se destina a ter uma conexão espiritual com os nossos amigos espirituais, aqueles amigos espirituais que são destinados a uma missão especial com a nossa família em particular, são espíritos simpáticos, espíritos superiores que vêm nos ajudar sempre, num dia e no horário marcados. Então, a gente reserva, então, combina com os familiares, né? Ou as pessoas que moram sozinhas combinam consigo próprias um horário que seja melhor para elas, e ali elas determinam. Por exemplo, aqui em casa nós fazemos todos os domingos às 11 horas da manhã. Então, nesse dia da semana, a gente vai se reunir, vai preparar a mesa, colocando um jarro de água, para que seja fluidificado, para que as energias salutares que os espíritos podem depositar na água sejam depositadas naquele jarro, e a gente vai consumir durante a semana. É importante também a gente deixar um copinho para cada um de nós reservados, porque naquele copinho vai entrar, então, um medicamento específico para nós, para aquele familiar, aquilo que ele precisa naquele momento. Neste momento, então, se reúne a família e aí vai fazer uma prece. Faz uma prece de abertura, então convidando e dando as boas-vindas aos espíritos amigos e elevando nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, e dessa forma vamos iniciar o trabalho do culto do Evangelho. Fazendo como? Abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, por acaso. Você pode abrir por acaso e ver qual é a leitura que vai cair ali e fazer uma leitura daquele trecho. Quanto que você tem que ler do Evangelho? Leia um trecho suficiente para que você entenda a mensagem. Ah, Grace, eu não entendi nada. Bom, você tem 2 opções. Ou você relê, ou você pode abrir novamente, se caso não entendeu absolutamente nada, que é muito difícil, né? Mas, eventualmente, a gente não está num bom dia, abre e aí faz uma leitura para que você entenda aquilo que você leu. Bem, aí entra uma segunda parte, uma terceira parte, onde você pode comentar aquilo que você leu. Se um familiar quer comentar, se você quer comentar, dizendo aquilo que você entendeu, em voz alta, certo? Se as pessoas não quiserem comentar ou se sentirem tímidas para comentar, não tem importância. Aí você passa para a parte final, que é a prece de encerramento. E nessa prece, sim, você vai agradecer pela oportunidade, você vai agradecer pela vida, né? Já é uma grande oportunidade de a gente crescer, vai agradecer por tudo que tem recebido, e vai fazer as suas solicitações. Você vai pedir saúde, você vai pedir a coragem, você vai pedir a resolução de um problema que você tenha. Ah, mas aí se eu for fazer o culto do Evangelho no lar, quer dizer que os meus problemas vão se resolver? É assim, Deus não resolve nada para você, mas Deus te inspira a solução, para que você, com o seu livre-arbítrio, consiga solucionar, para que você tenha o mérito da solução dos seus problemas. Entendido? Então, sim, os problemas vão se atenuando, aquela casa vai ficando mais harmonizada, as pessoas vão tendo um melhor entendimento, a família vai se dando melhor, os problemas vão ficando cada vez menores, e sim, as complicações vão parando de surgir, porque a gente nota que às vezes tem lares que é uma complicação só, uma atrás da outra. Está faltando um pouquinho de Jesus nesta casa. Então, todos estão convidados a receberem o nosso Mestre Jesus. E o nosso trabalho aqui, no Jesus em Família, é auxiliar você. Se você tiver dúvidas, você não entende como faz,
pode passar uma mensagem que a gente tem o prazer de orientar, de ensinar, mas é muito fácil, muito simples, basta que você tenha vontade no seu coração. E hoje, então, nós vamos abrir o nosso trabalho, fazendo a nossa prece e, em seguida, chamando a nossa convidada. Eu convido a todos, então, para que, neste momento, elevem o seu pensamento a Deus e a Jesus, abrindo a sua casa para que os irmãos do plano espiritual possam adentrar, levando aquelas energias necessárias à sua saúde, à saúde dos seus familiares. Afastando as energias negativas, os fluidos negativos, e trazendo a paz, a harmonia, a coragem, a determinação para dentro do seu lar e para todos os seus familiares. Em nome de Jesus, em nome de Deus, nós damos por aberto o nosso trabalho, convidando então a nossa querida irmã Adriana Bolacel, lá da Sociedade Espírita Paz e Amor, nossa amiga de coração. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga, a palavra é sua, Adriana. Muito obrigada, Grace. Obrigada pelo convite, assim, é com muita alegria e muita gratidão que nós nos encontramos hoje, então, aqui reunidos nesse trabalho lindo, né, que é do culto do Evangelho no Lar. Que quando nós começamos a fazer o culto no Evangelho no Lar, realmente, como tu disseste, né, nós começamos a sentir os benefícios, a mudança da vibração na nossa casa, e isso é maravilhoso, isso cada vez nos estimula mais, né, a ficarmos nessa conexão com Jesus e com o plano espiritual. Então, quando tu me fizeste o convite, né, imediatamente a cabeça começa a funcionar, assim, e a primeira coisa que me ocorreu, assim, e que eu resolvi, então, encarar isso como, né, enfim, uma intuição, me veio a palavra disciplina, né, uma palavra, na verdade, a ser muito consagrada, né, no encontro entre Emmanuel e Chico, né, da famosa sentença, aquela disciplina, disciplina, disciplina. Porque nesses tempos agora que nós estamos vivendo, né, em função dessa pandemia, se no dia a dia a gente já precisa de disciplina para manter a nossa vida, assim, minimamente organizada, agora, nesse momento, é fundamental. Eu diria que a palavra de ordem para a gente agora é termos disciplina, né? Disciplina em muitas situações, né? Que a gente vai conversando ao longo disso. Então, o tema que hoje a gente vai conversar um pouco, então, está no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, nas bem-aventuranças, né? Dos bem-aventurados os aflitos, né? Então, no Evangelho de Mateus está escrito, palavras de Jesus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós sabemos, né, que, assim, a nossa vida, ela tem uma certa ordem, né, no dia a dia, mas que a gente acaba, assim, de vez em quando sendo, então, visitado pela aflição, né, e essa aflição, assim, ela pode ser individual, pode ser só minha, no meu núcleo familiar, né, ou, às vezes, pode ser uma aflição coletiva, né, que pode assomar uma família toda, uma comunidade, um país, e nesse momento, então, agora, afligindo, né, uma aflição do planeta todo, né, em função da pandemia pela Covid-19. Mas, então, pensando em bem-aventurados os aflitos, né, eu fui buscar, então, no Evangelho de Emmanuel, eu encontrei uma lição muito interessante, e muito até intrigante pelo título, que é a lição 27, que faz justamente comentário em relação ao Evangelho de São Mateus, né, quando fala nos bem-aventurados aflitos, cujo título Emmanuel chama de Nem Todos os Aflitos. É um título realmente intrigante, porque tu pensa assim, não, mas o Evangelho diz bem-aventurados os aflitos, né, e que Emmanuel quer, por que Emmanuel nos diz nem todos os aflitos? Porque, na verdade, ele vai nos explicar, né, com a sua sabedoria, assim, e com a sua maestria, que existem várias formas vários comportamentos, né, ou vários tipos de aflitos, digamos assim, né. Por exemplo, agora na quarentena, se a gente fosse ser assim, só dividir em dois extremos, né, então a gente pode encarar esse momento da quarentena
como uma prisão, né? Porque nós precisamos ficar mais recolhidos em casa, nós estamos impedidos de fazer diversas atividades que costumávamos fazer, da convivência com amigos, de frequentarmos clubes, fazermos, né, exercício, uma série de coisas, até mesmo em questão ao trabalho, né? Então, encarar isso como uma prisão ou encararmos isso como um momento de recolhimento, né? Aproveitarmos que a vida nos deu esta freada, esse break, né, nessas nossas atividades externas, e aproveitarmos esses momentos, então, para um momento de autoconhecimento, né, de autodomínio, que nos nossos livros eles chamam assim, de lições sublimes do recolhimento, né? Então, assim, é quando a gente realmente se recolhe e vai aproveitar esse tempo para nos conhecermos, né? Então, vamos ver o que Emmanuel nos diz nesta lição que ele intitula, então, Nem Todos os Aflitos. Então, palavras de Emmanuel agora. Ele nos diz o seguinte: a aflição é um desafio que poucos suportam, lição que raros aprendem e tesouro que não se recebe facilmente. Depois de regulares períodos de paz e ordem, diz Emmanuel, a alma é visitada pela aflição, que em nome da sabedoria divina, ou seja, não é pelo acaso, né? Então, a aflição vem para aferir os valores e as conquistas da alma, né? Raros, porém, são aqueles que a recebem dignamente, né? E então Emmanuel, ele nos fala digamos assim, didaticamente, né? Em 7 tipos de comportamentos ou 7 tipos de aflitos, digamos assim, né? Ele classifica, então, assim, os aflitos, ele chama de o impulsivo, o impaciente, o triste, o ingrato, o indiferente, o leviano e o espírito prudente. Então, ele faz comentários em relação a cada um desses tipos de aflitos, né? Então, falando do impulsivo, né? No impulsivo, os nomes são muito já específicos, né? Então, é aquele que converte a sua aflição, às vezes até num crime ou numa falta grave, né? Por exemplo, nos nossos tempos, aquele que não respeita o isolamento, que sai para a rua nos dias de hoje sem usar máscara, ou seja, ele não está se importando consigo próprio, muito menos com o outro, né? Com o seu semelhante. O segundo tipo, que seria o impaciente, é aquele que no início até fez um pouquinho, mas que agora, assim, 2 semanas já deu, eu quero retomar a minha vida, eu quero voltar a fazer as minhas coisas, né? E aí, então, ele atropela as coisas, ele perde essa oportunidade em função do seu desespero. O terceiro tipo seria o triste, né? Aquele que fica ali naquela situação só se lamentando, choroso, que não se movimenta, né? Meio praticamente apático, assim, né? Temos também o ingrato, né? O ingrato é aquele que, além dele não fazer nada, ele desdenha o que o outro, né? O que o seu vizinho, o seu próximo está fazendo, aquele que resolveu aproveitar o momento, né? E ter atitudes, assim, ser ativo em relação a si e em relação ao próximo, né? O quinto tipo de aflito seria o indiferente, aquele que, então, como ele não está, de repente, numa situação muito ruim, então, aí ele fica ali, na dele, e os outros são os outros, não lhe importam nada, né? Então, perde realmente uma grande oportunidade de enxergar um pouco o seu irmão que não está, às vezes, numa situação tão confortável. Porque nesse momento da pandemia, né, dessa reviravolta que o mundo teve, todos nós, em grau menor ou maior, tivemos reveses na nossa vida. Todos estamos tendo algum tipo de perda, né? Ou, então, assim, então, aqueles que estão expostos, né? Que escolheram, então, a área da saúde e, nesse momento, estão enfrentando uma situação muito grave e estão ali convivendo com a doença, com a morte, com o sofrimento. Tem aquele que perdeu o seu emprego, que está afastado dos seus queridos, né? Então, são vários tipos de reveses e de aflições que cada um de nós tem alguma situação peculiar, né? O sexto tipo, então, seria o leviano, né? Que é aquele que não se importa também com nada, é muito parecido com o indiferente, né? E que só que ele é pior, talvez, até que o indiferente, porque o indiferente ele só não está se importando com o outro, mas o leviano, ele não se importa com a verdade, né? Então, para ele, assim,
o que estão falando, não falam, não faz diferença, e ele fala o que dá na veneta, e não se importa com as consequências que geram o que ele está falando. E por último, então, o espírito prudente, né? Que seria a pessoa que está tentando ser resiliente com essa situação, está entendendo que esse momento é um momento grave, que é um momento que a gente precisa repensar, refletir na vida e aproveitar esse momento, né? Para uma remodelação da nossa vida, né? Então, assim, Emmanuel fala muito poeticamente a respeito do espírito prudente, dizendo assim: a aflição, o espírito prudente recebe a aflição como o oleiro que encontra no fogo o único recurso para imprimir solidez e beleza ao vaso que o gênio idealiza. Então, assim, fogo, né? Fogo é uma coisa forte, né? Como a aflição nesse momento é uma aflição forte, né? Então, assim, esse é um momento em que a gente tem que realmente procurar, né? Sair de nós, enxergar o nosso próximo, né? Tem tanta gente em sofrimento extremo, né? É uma bela oportunidade para a gente reavaliar a nossa vida, reavaliar as nossas atitudes, né? A gente pode escolher fazer muitas coisas, né? Tentar ser melhor, fazer as coisas com alegria, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar, né, nesses 7 tipos de aflitos que Emmanuel nos comenta, e aí então nos questionarmos, né, com qual deles eu me identifico, né? Quem sou eu entre esses? Eu sou triste, eu sou ingrato, eu sou indiferente, leviano, né? Ou eu realmente estou me esforçando para fazer parte desse grupo dos espíritos prudentes, né? De aproveitar essa situação que se coloca. Porque, assim, as coisas a gente sabe, né? Que elas vão se encaminhar, que Deus tem seus caminhos, tem seus desígnios, né, que o plano espiritual conduz tudo. A pergunta é assim, eu é que tenho que saber se eu vou aproveitar essa oportunidade que eu estou tendo neste momento da minha encarnação, ou se eu vou ficar, como em muitas outras vezes, em outras encarnações e também nessas, ficar só olhando a banda passar, né? Não me movimentar, ficar como indiferente, né, ou como leviano, né? Então, realmente, a gente precisa pensar no nosso papel no mundo, né? Precisamos pensar enquanto cidadãos, e mais ainda do que cidadãos, nós que conhecemos a doutrina espírita, né? A doutrina espírita, então temos que pensar enquanto espíritas, sabedores que somos co-criadores do universo, né? Sabendo, então, que tudo que nós fazemos afeta, interfere no fluido cósmico universal, né? E nossas palavras, nossas atitudes, nossos pensamentos, eu acho que o pensamento é a coisa mais importante que a gente tenha essa consciência, né? Então, na verdade, é um todo, né? E aí, assim, então, nesse momento, a gente pensa assim, bom, se tu quer... a gente está sempre esperando, assim, alguma coisa grande, às vezes, para fazer, né? E na doutrina espírita, cada vez mais a gente vai entendendo que não é essa coisa, que nem todos nós temos uma tarefa grande para cumprir, mas todos nós temos pequenas coisas a fazer que têm muito valor para nós, para o nosso crescimento moral, nosso crescimento espiritual, e tudo que a gente faz reflete no nosso ambiente, né? Reflete no nosso meio. Então, agora, nesse momento da quarentena, em que nós estamos, então, mais tempo em casa, né? Eu acho que a gente precisa pensar assim, como eu estou me relacionando com o meu próximo, mais próximo, que agora está mais próximo ainda, né? Então, assim, como eu estou me relacionando com o meu companheiro, com os meus filhos, né? Com os meus pais, né? Então, assim, eu estou fazendo o meu papel, né? De espírita, de cristão, eu estou me dedicando, estou sendo empático, estou sendo solidário, eu estou me esforçando, né? Para ter um ambiente bom na minha casa, né? Então, assim, quantas oportunidades a gente está tendo porque nós fomos realmente postos para dentro de casa, né? Para reforçar esse convívio com a nossa família, que às vezes nessa correria do dia a dia a gente chega em casa cansado, então não está com muita disposição para conversar, e aí o dia vai passando e fica para amanhã e vai ficando, e hoje a gente está tendo essa oportunidade, né? Que oportunidade linda que a gente tem de estar mais próximo da nossa família, né? E assim, quando eu estou em casa, assim, não estou nas minhas atividades, né? Como é que eu estou ocupando esse meu tempo, né?
que eu estou lendo, o que eu estou vendo na TV, né? O que eu estou conversando. Porque a gente sabe que tudo, né? Literalmente tudo é, é ação, né? Tudo tem reflexo, né? É como tem um ditado chinês que diz assim: um grão de arroz pode entornar a balança, né? Um grão de arroz, mas assim, é um grão com mais um grão com mais um grão que vai formar 1 quilo, depois 10 quilos, 1 tonelada, e a balança entorna. E aí eu tenho que pensar assim, esses meus grãos de arroz, né? O que eu produzo. Para que lado da balança eu estou interferindo, né? Eu estou influenciando, assim, eu estou ajudando para que a coisa seja melhor, ou eu estou puxando a balança no sentido contrário, né? Então, isso eu acho que a gente precisa realmente estar a todo momento se questionando em relação a às nossas atitudes, né? Então, outra coisa, assim, coisas importantes, né? Então, meu convívio dentro de casa, como eu me comporto quando eu saio para a rua, né? Se eu não sou aquele imprudente, né? Se eu realmente tomo cuidado por mim, tomo cuidado pelos outros, né? Cuidado para eu não adoecer, para eu não adoecer por não adoecer, e para eu não adoecer, para eu também não colaborar para o colapso, né, do sistema de saúde, né? Se eu preciso trabalhar, né? Se eu tomo os cuidados devidos quando eu vou para o trabalho, se eu vou para o trabalho com alegria, com sentimento de responsabilidade, ou se eu vou para o trabalho me sentindo uma coitada, né? Porque assim, puxa vida, tem todo um monte de gente podendo ficar em casa, fazendo um trabalho remoto, mas o meu trabalho, de repente, não me permite um trabalho remoto. E eu tô lá, tô em contato com outras pessoas, né? Então, assim, fazer isso com alegria, entender que a gente está nessa profissão, sim, a gente está no lugar certo e a gente tem que fazer o nosso melhor, tomarmos cuidado e ajudarmos para que os outros também tenham essa consciência desse cuidado, né? Bom, então, assim, falamos um pouco assim, de coisas do dia a dia, e aí, então, para reforçar essa coisa do nosso dia a dia, dos nossos comportamentos, eu trouxe aqui uma lição que também é de Emmanuel, do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, que se intitula No Esforço Comum. Aí, quando fala em comum, a gente pode pensar comum, porque não é uma coisa mirabolante, né? Mas também comum, porque é de todos, né? Então, assim, não é uma coisa individual. Então, a frase que dá nome, então, assim, a essa lição foi tirada de Paulo, encontra-se nas cartas de Paulo aos Gálatas, e a frase é a seguinte: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então, é um pouquinho do fermento interferindo no todo, né? Falando bem disso, do grão de arroz, né? Que somado também vai dar uma coisa muito grande. E Paulo diz assim, não, desculpa, Emmanuel, né? Falando sobre esta frase de Paulo. Não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes para os que nos acompanham. Cada dia, por sua vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino, né? É o que eu dou, o que eu recebo. E como recebemos conforme atraímos e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que outros nos proporcionem o melhor de si mesmos, né? É um efeito bumerangue. Então, daí eu elenquei algumas colocações que ele faz, assim, né, escolhi algumas colocações para não me alongar muito no texto. Então, assim, são 4 ou 5. Assim. A primeira diz assim: todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Mentes de encarnados, desencarnados sempre, obviamente, né? Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Que a gente estava falando da conversa, né? Aí, que tipo de impulso eu emito, né? Impulsos bons, impulsos maus? Então, tudo são questionamentos para nós, né? A terceira colocação dele é: essa eu achei assim, muito apropriada para esse nosso momento digital, assim. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem, né? Tuas frases escritas gerarão imagens no que te leem. Então, nesse momento em que a gente tem essa tendência assim, de postar, né? Assim,
que eu estou postando, né? São coisas de cunho relevante que ajudam as pessoas, que, né, que auxiliam, que fazem as pessoas se sentirem melhores, ou eu sou daquelas que postam coisas que instigam a violência, instigam, né, assim, coisas ruins nas pessoas, sentimentos, assim, né, de divisão, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bem importante para a gente pensar, porque às vezes a gente cuida, assim, o que a gente está falando, mas daí na hora que a gente senta ali na frente do computador ou no telefone, bom, aí a pessoa se transforma, né? Ela esquece todos esses conceitos que a gente vem trabalhando no dia a dia. Outra colocação de Emmanuel é, seguindo, né? Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. E aí, então, falando das nossas atitudes, né? Não adianta eu falar coisas belas, e aí, na hora de eu me relacionar com as pessoas, eu sou grosseira, eu não sou empática, eu sou autoritária, né? Eu sou trato as pessoas com diferença, né? Então, eu acho que são coisas bem importantes. E aí, assim, arrematando, ele diz assim: somos todos uma equipe de trabalhadores, agindo em perfeita interdependência, ou seja, cada um tem o seu papel, mas, no fundo, a gente faz o conjunto, né? Acho que, então, isso é muito importante. E aí ele conclui, então, essa lição nos falando o seguinte: façamos do próprio caminho abençoado manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que nosso hoje laborioso se converta para nós em divino amanhã. Emmanuel é sensacional, né? Bom, então, como a gente falou, assim, dessa da mídia, do que a gente lê, a gente estava comentando essas coisas, eu quis trazer para assim, para a gente falar bem, sim, das coisas do dia a dia, né, porque não, nem só de leitura espírita a gente vive, né, então, assim, a gente está no mundo, está no evangelho, a gente precisa viver o mundo, a gente não pode viver uma realidade paralela, digamos assim, né, mas, obviamente, nós temos os nossos critérios, né, de escolha, assim, do que a gente vai assistir, do que a gente vai ler, né? E tem muita coisa boa, né? Que, assim, de conteúdo relevante, né? Então, assim, eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente comentar, que eu acho que são coisas interessantes. Então, eu queria falar de um livro que, inclusive, um dia desses, estava ouvindo uma palestra do Divaldo e ele comentou, e eu gosto muito desse livro, acho que vale a pena a gente falar. Cujo título se chama Em Busca de Sentido, né? Essa é a obra mestra de Viktor Frankl, né? O que foi Viktor Frankl? Viktor Frankl foi um neuropsiquiatra judeu austríaco que viveu na época ele era jovem na época da Segunda Guerra Mundial e ele foi feito prisioneiro, né? Foi para os campos de concentração, ele e toda a família, e ele viveu, se eu não me engano, uns 3 anos no campo de concentração, sobreviveu ao campo de concentração. E antes mesmo dele ser prisioneiro nos campos de concentração, ele já tinha esse interesse pelo sentido da vida. E aí, com essa experiência, dessa vivência no campo de concentração, ele, então, escreve logo em seguida esse livro, em que ele relata, então, esses anos que ele viveu no campo de concentração, mas não é um relato meramente, assim, dos horrores, né, que os prisioneiros passavam, que eles eram submetidos, né, às torturas, os massacres, enfim, né, vendo a morte dos companheiros, né, e toda aquela barbárie que a gente sabe que foi. Mas ele vai buscar coisas mais profundas, assim, ele vai buscar entender o sentimento daquelas pessoas. O que fazia com que eles se comportassem diferentes, né? Mais ou menos como aqueles 7 tipos de aflitos que Emmanuel nos conta. Então, buscando, assim, que ele reparava, assim, que tinha alguns que tinham, assim, muita vontade de viver, né? Mas que tinham um comportamento também solidário em relação aos outros. Então, assim, ele quis entender, assim, qual era a motivação, né? Não só para sobreviver, mas ele conseguiu entender que as pessoas tinham um porquê ou um para que viver, né? Então, eu acho que, assim, é uma leitura que eu recomendaria num momento, assim, qualquer, assim, acho que é muito, nos traz muito, muito ensinamento, assim, é muito bela essa leitura, né?
Então, Em Busca de Sentido. Só fazendo um resumo, assim, desse autor, né? Ele foi criador, então, de uma escola de psicologia, depois disso, assim, ganhou inúmeros prêmios, assim, em relação, né, à parte da psicologia, do estudo dos sentimentos. É uma escola que se chama logoterapia, cuja base realmente é dar um significado para a vida, né? Um significado, às vezes uma ressignificação para a vida, né? Então, assim, Viktor Frankl, resumindo, né? Ele dizia assim: nós podemos descobrir o significado da vida de 3 diferentes maneiras: fazendo alguma coisa, experimentando um valor ou amor e sofrendo, né? Então, é uma leitura que eu recomendo, acho que ela é realmente bem relevante, né? E aí, então, assim, para a gente finalizar, eu queria comentar, assim, que eu vou falar de um livro desculpe, de um seriado também, mas que nos remete, assim, a um perfil profissional que eu sigo no Instagram, que em alusão, em homenagem a Viktor Frankl, também se chama Em Busca de Sentido, né? E não sei como a gente chama, mas enfim, a escritora, né, desse perfil, a dona desse perfil, escreveu algumas semanas atrás, assim, e aí falando sobre esse momento da pandemia, né? O título era assim, dessa postagem: não é o que o mundo tem para você, mas o que você traz para o mundo. Eu achei muito interessante, né? Não é o que o mundo tem para você, mas o que você traz para o mundo. Então ela escreve assim, palavras dela, né? Assim que eu escutei esta frase na série Anne with an E, em português seria Anne com E, que eu vou falar dessa série agora, ela pausou o vídeo e anotou, né? Anotou esta frase que ela ouviu neste seriado. E aí um parêntese, né? Este seriado também tem um conteúdo, assim, que eu considero, assim, muito relevante, assim. Ele nos fala de crescimento, de amor fraterno, de perdão, de poder se modificar suas atitudes, seus sentimentos, né? Então, assim, é realmente muito interessante, né? Então, eu vou repetir a frase para a gente poder concluir o pensamento dela. Então, não é o que o mundo tem para você, mas o que você traz para o mundo. E aí ela segue dizendo: para mim, nada faz mais sentido do que saber que temos poder sobre nossas escolhas. Não controlamos o que ocorre no mundo. Não controlamos muitas coisas que acontecem nas nossas vidas. Não controlamos o comportamento dos outros. Mais do que nunca, precisamos compreender isso. O que me conforta, diz ela, é que temos controle sobre como vamos agir diante do que acontece. Podemos escolher trazer o melhor de nós ao mundo sempre, as melhores atitudes, os melhores cuidados. Dentro de tantas coisas que não controlamos, que bom saber que somos responsáveis pelas nossas escolhas. Não é mesmo? Ela fala, né? Então, e aí ela conclui dizendo: o que você tem para trazer ao mundo hoje? Pense nisso. Então, com esse questionamento, né, eu encerro o nosso encontro de hoje. Então, fica essa pergunta para nós mesmos, né? O que você tem para trazer ao mundo hoje? Que Jesus nos abençoe, nos guarde na sua paz. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Adriana, pelas tuas palavras, por essa tua nova visão aí, porque sempre é uma oxigenada aí que a gente ganha com um novo convidado que chega para nos trazer a sua visão, a sua pesquisa, né? A gente sabe que tu gosta muito de estudar, sempre foste muito estudiosa, né? Então, com a doutrina espírita não é diferente, né? E a gente sempre complementa com essas, digamos assim, relíquias que a gente vai encontrando pelo caminho que realmente são congruentes com a nossa doutrina, né? Exatamente. Uhum. Então, assim, agradeço a tua presença, está convidada para voltar, sempre. Agradeço imensamente. Me sinto muito feliz pela oportunidade de estar aí contigo, com todo
com todo esse pessoal, né, que, enfim, que está fazendo essa caminhada junto com a gente, né, que busca trilhar esse caminho aí de melhora, de melhoramento moral, espiritual, de sermos pessoas melhores, né, enfim, sermos espíritos melhores. Exatamente, a gente está formando um grupo que já está ficando bem grandinho, né? E nós, esse grupo, ele acaba sendo uma única família, porque daqui os espíritos vão a todos os lares levando aquilo que cada um necessita e merece. Então, o nosso Evangelho no Lar, aqui no nosso Jesus em Família, ele tem uma conotação de ser um grande Evangelho no Lar. Então, neste momento, a importância da gente fazer esse trabalho ao vivo é porque nós estamos conectados, nós estamos sabendo que 2 ou mais pessoas reunidas em nome do nosso mestre, ele estará presente conosco. Então, nós formamos essa grande família e todos aqueles que se conectam conosco estão recebendo essa equipe espiritual que já tem, né, que é ligada à nossa querida Casa de Paz e Amor, recebe todo o apoio espiritual da nossa Casa de Paz e Amor e também o apoio dos nossos dirigentes, dos nossos colaboradores, que tu és uma das nossas colaboradoras também, para que a gente possa continuar esse trabalho. Que hoje nós sabemos que nós estamos impedidos de muita coisa, mas nós não estamos impedidos de uma prece, do nosso pensamento forte, da nossa fé no nosso Mestre Jesus. Então, nesse momento precisamos muito nos fortalecer, né? Sim, então no momento em que nós temos essa fé firme de que nós estamos sendo atendidos, nada pode nos vencer, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém será contra nós. Então é muito importante que todos aqueles que estejam aqui conosco se concentrem no momento em que a gente faz a prece, podem mentalizar as suas necessidades, estão sendo atendidos. Então, no momento em que a gente abre, façam, ouçam de preferência o trabalho em volume alto, né? Ao invés de ouvir no fone de ouvido, coloca para ouvir, porque ali estão outros espíritos necessitando ouvir aquilo que está sendo dito por nós e as preces que nós estamos fazendo. Então, nós convidamos a todos que permaneçam conosco, se fortaleçam na sua fé, porque é isso que nós precisamos agora. Porque esse grãozinho, minha amiga, que você falou, do grãozinho de arroz ali, e que mais um dá 1 quilo e dá uma tonelada, é isso que nós temos como dever. Nós, espíritas que conhecemos o poder da nossa fé e no nosso pensamento junto com Jesus, nós temos o poder de transformar. E efetivamente transformamos, né? Então, neste momento, então, vamos encerrar e vamos pedir, então, que todos, neste momento, se concentrem. Procurem, então, elevar o seu pensamento ao nosso Mestre Jesus, mentalizando a figura magnífica do nosso Mestre, que está, neste momento, através dos seus mensageiros, se dirigindo à casa de cada um de nós que estamos aqui conectados. Fluidificando a água de cada um de nós. Promovendo a reharmonização física, psíquica de todos os familiares. Levando a cura do corpo físico, a saúde, levando as intuições, levando a força e a coragem para vencer os nossos obstáculos, levando a paciência, levando a tolerância, levando a cada um de nós aquilo que nós pedirmos, porque um pai nunca vai negar nada ao seu filho. Eventualmente, ele nos dará aquilo que seja o melhor para nós. E nós vamos entender que nós estamos recebendo aquilo que nós necessitamos. E no momento oportuno, tudo será nos revelado, nós entenderemos o porquê de tudo.
Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós percebemos essa grande união dessa família enorme, Jesus em família, numa só vibração, numa só sintonia, promovendo uma força incrível que chega até aqueles que promovem os estudos da vacina, aqueles que estão procurando solucionar os problemas. E vamos envolver os nossos dirigentes do nosso país, do mundo. Vamos envolver a todos eles em bênçãos de luz, de paz, de discernimento, de compreensão da situação e de determinação para cumprir aquilo que deve ser cumprido da melhor forma possível. Vamos pedir por todos aqueles trabalhadores que precisam estar no campo de trabalho, que não deixa de ser um campo de batalha. E vamos pedir pelos idosos, vamos pedir por aqueles que não podem sair de casa. Vamos pedir, então, que o nosso Mestre Jesus envolva, abençoe e ilumine a todos nós. Que assim seja, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, mais uma noite de oração, de fé aqui. Eu agradeço demais a presença de todos vocês e sexta-feira nós estaremos aqui novamente para mais um trabalho do culto do Evangelho no Lar. E dessa vez nós vamos ter o nosso irmão Luiz Carlos, que estará conosco para realizar essa condução do trabalho do culto do Evangelho aqui no Jesus em Família. Nós agradecemos, um beijo, fiquem com Deus. Até breve.